Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Correvinas, eu sou a Ra e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a minha TBR, ou seja, a minha lista de livros que eu pretendo ler em junho, tá certo? Quem assistiu a minha última TBR, a TBR de maio, viu que eu mudei um pouco como eu faço a minha lista. Em vez de fazer uma lista fechada de livros que eu tenho que ler naquele mês, tal, eu mudei pra alguns livros que eu preciso ler no mês e alguns livros que eu quero ler no mês. E eu fiz isso porque eu tava tendo muito problema pra me concentrar, pra conseguir ler e tal. Então eu mudei o modo de fazer minha TBR pra não me forçar, tal, fazer uma coisa mais livre. E esse mês vai ser mais livre ainda do que foi o mês passado, tá certo? Porque esse mês eu só quero, assim, good vibes nas leituras, tal. Eu acho que eu passei raiva demais mês passado com alguns livros. Então esse mês eu quero só ir na onda, pá, sem nada realmente, assim, estressante, digamos. Então minha lista são de livros que eu pretendo ler ainda esse ano. E se eu ler esse mês, ótimo. Se eu não ler esse mês, também não vou morrer por causa disso. Mas eu pretendo ler 5 livros esse mês. Então minha meta é ler 5 livros. Então minha meta é ler, no mínimo, um e-book, pra justificar pagar o Kindle Unlimited. Um audiobook, pra justificar pagar o Audible. Um livro nacional, já que o plano agora é todo mês ler um livro nacional. E os outros 2 livros são livros, eu posso escolher o que danado eu quiser, tá certo? Então essa é a minha meta de junho. 5 livros, um nacional, um e-book, um audiobook e os outros 2 a livre escolha. Eu vou mostrar alguns dos livros pra vocês que eu provavelmente vou ler esse mês, que eu pretendo ler esse mês, que são uns livros assim, que eu tô mais ansiosa pra ler, tá? Começando pelo que eu já tô quase terminando, que é em Every Generation, da Kendare Blake. Esse daqui eu falta menos de 100 páginas pra eu acabar, então eu pensei que vai ser o primeiro livro lido do mês, que eu comecei mês passado e vou terminar agora. Tá certo? E estou gostando demais. É um livro no universo de Buffy, a Caça a Vampiros, então bem a minha cara. Depois são 2 livros que eu comprei recentemente e que eu tô muito a fim de ler. O primeiro é The Last Tale of the Flower Bride, da Roshani Chokshi, eu acho que eu esqueci o nome dela, que tava na minha possível TBR de maio, mas eu não consegui ler ele. Foi o único livro da minha possível TBR de maio que eu não li, tá? E é um livro meio que de fantasia, um romance gótico meio que de fantasia e tal, com peças interessantes que eu tô bem louca pra ler, porque vocês sabem que eu adoro uma história gótica, um romance gótico assim, então tá bem minha cara esse livro. E o outro livro que eu tô a fim de ler também é um romance gótico, que é What Moves the Dead, da T. Kingfisher. Eu descobri o trabalho da T. Kingfisher esse ano, tá? E eu li um livro dela já, acho que foi em março ou abril, que foi Nettle and Bone, que tá até aqui atrás de mim. E eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo a resenha dele. E depois disso eu fiquei muito a fim de ler os outros trabalhos dela. E o que mais me chamou a atenção dos outros trabalhos dela foi esse daqui, What Moves the Dead. Porque é um retelling, é uma reimaginação de um dos meus contos favoritos da vida, que é A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Tá certo? Então isso aqui é uma reimaginação, ela vai mais a fundo em A Queda da Casa de Usher. E tem a ver com fungos, tá? Então tem uma pegada meio Last of Us, de os fungos estarem animando a vida selvagem, tá? Então a capa é linda. Tem uma outra capa, que é a versão da capa dura, que eu queria ter pego ele em capa dura, mas como o meu Nettle and Bone já é brochura, eu acabei comprando esse aqui em brochura também pra ficar tudo igual. Mas essa capa aqui, da versão de capa dura com o coelho, que eu acho assim, belíssima. E então, essa aqui também é um romance gótico e tal, e como Edgar Allan Poe é um dos meus autores favoritos, A Queda da Casa de Usher é um dos meus contos favoritos dele, eu precisava ler isso aqui, né? Então provavelmente esses daqui vão ser 2 dos livros que eu vou ler esse mês também, porque tô super empolgada com eles. Outros 2 livros físicos que eu provavelmente leia esse mês se eu tiver tempo, porque eles são grandinhos, são Little Thieves, tá certo? Da Margaret Owen, que é esse daqui. Eu acho essa capa bem legal, porque tem até basicamente um mini sinopse nela. Que esse aqui eu ganhei de presente da livraria aqui, em Itália. Mas a história é sobre uma garota órfã que é criada por 2 divindades, Morte e Fortuna, tá certo? Ela é criada por Morte e Fortuna, Vanya. E ela acaba indo trabalhar como camareira da princesa e tal. E ela resolve fazer um plano pra virar a vida dela, mudar a vida dela e tomar o lugar da princesa. Só que isso, claro, gera mil e outras confusões. E eu tô bem curiosa pra ver, porque a sinopse deixou assim com uma pulga atrás da orelha, sabe? Então eu curti bastante. Estou ansiosa pra ler. E também nunca li nada da Margaret Owen, então é uma autora nova pra conhecer. O
O outro livro que eu tô a fim de ler, se eu não ler esse mês, eu prometo que vou ler no próximo, é The Adventures of Amina Al-Sarif, tá certo? Da Shannon Chakraborty, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Que é esse mocinho aqui, que também é um livro recente, foi publicado esse ano. E ele conta a história de Amina Al-Sarif, que era uma capitã de navio, uma pirata, que se aposentou, porque ela teve uma criança e tal, ela se aposentou pra cuidar da criança dela, só que enquanto ela tava lá, curtindo a vidinha dela de aposentada, cuidando da criança dela, se eu não lembro se é um filho ou uma filha, alguém disse a ela que não, você tem que fazer um último trabalho pra mim, vai ter que juntar a sua equipe de novo, pegar o seu barco e fazer um negócio pra mim, senão eu vou matar seu filho. Tal. Então ela embarca numa nova aventura em alto mar com a sua trupe pra salvar a vida da sua família e tal. E é uma história de fantasia adulta e que fala sobre uma mãe, sobre uma mulher que tá disposta a fazer tudo pra salvar o filho. Então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro, só que ele é um calhamaço, como vocês podem ver, e a letra dele é bem pequena, então esse é um livro que vai demorar pra ler, acredito eu. Mas talvez seja um dos livros que eu leia esse mês. E de livro nacional tem 2 que eu comprei recentemente no Kindle, que eu tô ansiosa pra ler. Um deles é A Vida e as Mortes de Severin no Olho de Dendê, do Ian Fraser, que é basicamente uma space opera com um sotaque nordestino. Tá? Sobre um cara, o Severin do Dendê, que é um investigador, tal, que ele tem esse olho tecnológico que vê os últimos momentos de vida das pessoas que morreram, então ele tem que investigar umas mortes e tal. Eu fiquei bem curiosa e as referências. E tem uma capivara geneticamente modificada na história e tal, basicamente o Rocket Raccoon versão brasileira. Então eu preciso desse livro porque é uma sinopse que me chamou muita atenção. O outro livro é Gótico Nordestino do... Eita, peraí, eu tenho que abrir porque a capa aqui não tá me favorecendo não, viu? É o Gótico Nordestino do Cristiano Aguiar, tá certo? É um livro de contos, 9 contos, que são basicamente contos de cordel, histórias de cordel, com pegada gótica, assim, de terror, só que sobre coisas do folclore e da vida do Nordeste e tal, então também é o tipo de coisa que me anima bastante, então provavelmente um desses 2 vai ser o livro nacional que eu vou ler esse mês, tá certo? Questão de audiobook, eu não sei qual vai ser o audiobook que eu vou ler, porque eu tenho uma pataquada de livros no Audible, tá certo? É meio ridículo a quantidade de livros que eu tenho no Audible e o que eu não li ainda. Então é isso. Esses são os livros que eu talvez leia esse mês, talvez leia no próximo mês, quem sabe. Mas a meta desse mês é ler 5 livrinhos, tá certo? Mas me conta aqui embaixo o que é que você pretende ler esse mês, tá? Quais são os livros que você tá afim de ler atualmente, que estão na sua lista, assim, que você tá com muita vontade de ler, então você provavelmente vai pegar nesse mês. Me conta aqui embaixo. Também me conta como é que você faz seu TBR. Se você não tem uma TBR, você vai pela vibe que você tá sentindo, que é o que eu vou fazer esse mês, tipo, os livros que eu tiver na vibe eu vou pegar pra ler. Ou se você escolhe a dedo e tem temas pra cada mês e tal, me conta aqui embaixo como é que você faz, tá certo? E se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, e me segue nas minhas redes sociais que estão aqui em cima, tá? E eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo com mais resenha de livros, tá certo? Então, por hoje é só. Tchau!